no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Eu quero louvar ao Deus do céu pela vida do meu esposo, o evangelista Paulo, que sempre me acompanha. Glória a Deus. Deus te abençoe, Maria. Deus te abençoe como dono da casa. A bispa Cláudia, que é uma fofura, né? É uma fofura. Deus abençoe ela. Aleluia. Amém? Amém. Todo mundo achou aí? Amém. Tá todo mundo com frio? Eu tô com frio, vocês estão com frio? Vamos ler a palavra santa do Senhor. Mateus capítulo 11, nós vamos ler 3 versículos do 28 ao 30. Vamos nos manter fiéis ao tema que nos foi proposto, amém? Então eu quero ser bem fiel ao que o Senhor me passou. Amém. Eu espero que você seja edificado com essa palavra, como eu fui semana passada. Amém. Gente, a palavra que meu esposo trouxe semana passada, eu passei a semana ruminando ela. Aleluia. Que palavra! Como é que é? É fluxo ou é ciclo? Não é isso? Glória a Deus. Santo Deus. Poder de Deus, vamos lá. Aleluia. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tem gente na casa cansada? Tem gente sobrecarregada? E eu quem? Jesus. Eu vos aliviarei. Jesus tem alívio na casa nessa noite. Você crê nisso? Você crê que tem alívio para você? Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar sobre essa palavra. Pai Santo e Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos o teu santo nome nessa noite. Te exaltamos, te agradecemos e te engrandecemos. Jesus, nós nos reverenciamos a ti. Senhor, que a tua palavra venha ser ministrada nessa noite com a sabedoria do teu Santo Espírito. Que seja o Senhor a crescer e eu a diminuir diante de ti. Senhor, vá falando com a tua congregação. Senhor, vai tratando os corações. Visita, Senhor, quem está cansado hoje, quem está sobrecarregado, quem está fadigado. Oh, Senhor, que nós possamos trocar de jugo com o Senhor nessa noite, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Senhor, nos dê ouvidos que ouvem a tua palavra, nos dê olhos que veem o teu agir. Nos dê, Senhor, uma mente que compreende as Escrituras. E nos dê um coração que recebe essa semente. E que essa semente perfeita, que é a tua santa palavra, venha produzir em nós frutos, colheitas, a 30, a 60, a 100 por um. A fim de que o teu nome seja glorificado. Nós te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. E você possa sentar glorificando a Glória a Deus. Aleluia. Deus santo e poderoso. Na verdade, quando o Senhor Jesus vai falar nessa passagem, o meu jugo é leve. Você sabe o que é um jugo? Você já viu um carro de boi? Carro de boi, os bois, eles tinham tipo uma base de madeira presa aqui na corcova aqui do boi, para que ele não se desvie. Aquilo é pesado. Mas Jesus fala que o dele é leve. E eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é: tem hora que nós precisamos falar para Jesus: Jesus, troca de fardo conosco, troca de jugo conosco. E o convite que o Senhor tem nessa noite para nós é exatamente esse. Teu jugo está pesado? Você está carregando o mundo nas suas costas? Troca comigo. Para que carregar tanto peso? Jesus é aquele que nos alivia. Glória. Está aqui pronto para
nós chegarmos no final desse capítulo 11, quando ele vai falar, tomai sobre mim, vinde a mim, troca de fardo comigo, nós não podemos tirar essa passagem do seu contexto. E a igreja evangélica brasileira tem um problema muito sério quando ela tira as passagens bíblicas do seu contexto, né? A igreja gosta de falar, muitas vezes, as palavras de Paulo, bem sei que tudo podes, mas veja, quando Paulo vai falar que ele é mais do que vencedor, que ele pode todas as coisas em Cristo, e a igreja gosta de repetir isso, ela se esquece que ele está falando isso num contexto de eu estou padecendo, eu passo fome, mas eu posso tudo. Então, eu vou aplicar essa mesma coisa aqui.
Meu Deus. Será que nós subimos? Será que 100% de nós aqui subimos? Tem até um louvor, né, que fala porque pararam de falar no céu, não tem isso? Então, na verdade, tem se falado só no céu. Não tem se falado do inferno, mas o inferno é real. Esse louvor, ele fala só do céu, porque a igreja só fala do céu. Só fala das bênçãos.
Meu Deus. Como você bem quer, não. E aí ele vai falar o seguinte: e quando vocês andarem nos meus caminhos, vocês serão como ovelhas no meio dos lobos. Quando você andar comigo, vocês vão ser como ovelhas no meio dos lobos. E aí ele diz o seguinte: vocês precisam ser sagazes como a serpente e simples como a pomba. Você precisa buscar discernimento e sabedoria. O Senhor está falando: ei, crente, seja esperto, acorda. Vocês não são bobos. Crente não é bobo. O crente ele tem que ser esperto. E ele vai falar: haverá perseguição contra os fiéis. Se você é crente e não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Meu Deus. Vai dizer mais: os governantes odiarão o povo de Deus. Os governantes odiarão os crentes. Quando você vê um governante fazendo conchavo com a igreja, alguma coisa está errada. E sabe o que é mais provável que esteja errado? Que a igreja está fora da direção. A culpa não é do governante, não. A igreja que faz conchavo com quem biblicamente o perseguiria é uma igreja que está fora da vontade de Deus. Paulo vai falar que aquele que quer viver piamente com Cristo padecerá perseguição. Ele vai falar mais: haverá açoites, dores no corpo. No corpo físico. Tem alguém enfrentando enfermidade aqui? Tem? Tem gente passando dor no corpo físico? Tem? Com frio piora um pouco, né? Ok. Então, porque crente também fica doente, tá bom? Crente também fica doente, crente também morre. Certo? Então, o crente ele padece dores no corpo. Jesus falou isso no capítulo 10, ele não enganou ninguém. E nós padeceremos também no corpo de Cristo. A igreja está ferida. Quantos escândalos nós temos escutado? E a gente escuta tanto escândalo que nós vamos em um outro lugar e temos medo de falar que somos cristãos evangélicos. Mentira, não é verdade? Por quê? Por causa dos escândalos. Porque as pessoas elas criam uma raiva do crente que você vai falar que é olha esse povo, não é assim? Então nós vamos padecer dor no corpo físico e no corpo de Cristo. E Jesus vai falar: meditem diariamente na palavra. Por quê? Olha só. Porque no momento da luta que virá sobre todos, o Espírito Santo vai colocar na tua boca o que você precisa falar. Glória a Deus. Tá entendendo? Glória. Jesus ele vai dando estratégias no capítulo 10, ele vai conceder autoridade, ele vai separar discípulo, e ele vai falar: olha, vocês vão em casas que são tribulosas, você vai falar do reino de Cristo, vocês vão sofrer perseguição, os governantes não vão gostar de vocês, vocês vão ter ser um pouco bem espertos, porque vocês serão como ovelhas no meio dos lobos. Mas quando vocês não souberem falar e estiverem alinhados comigo, se a minha palavra estiver em vós, naquela hora, na hora da tentação, na hora da provação, o Espírito Santo vai colocar as palavras santas. Glória. Agora veja, você está com a Bíblia aí, não está? Capítulo 10, vamos lá, capítulo 10, eu quero que você leia o versículo 21 comigo. Santo Deus. Capítulo 10, versículo 21. Olha só. Aleluia. Um irmão entregará à morte
e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Estão entendendo? Amém, Jesus. Vocês têm ouvido notícia de filho matando pai? Tem ouvido notícia? Esses dias foi um menino, acho que de 14 anos. Não foi? 23 anos. Matou o irmãozinho, matou o pai e a mãe. Você tem ouvido notícias? Então, a Bíblia é o jornal do amanhã. Tudo que está acontecendo hoje, a palavra de Deus já falava. Vai ter filho matando pai, vai ter mãe matando filho. Nós já estamos vivendo isso. E aí Jesus vai falar: o ódio aumentará só pelo fato de você servir a Cristo. Vão te odiar de graça, só porque você serve a Ele. E Jesus fala o seguinte, e eu parafraseei, exatamente como ele fala no capítulo 10, eu parafraseei: não fica dando sombra pro azar. Fujam! Fujam! Davi estava ali com o irmão dele, Eliabe. O que você faz aqui, Davi? Com quem você deixaste aquelas poucas ovelhas? Sabe o que a palavra fala? Que Davi se desvia do irmão. Se desviem. Não entre em discussão infundada. Não vai discutir com quem não é crente, com quem não conhece a palavra, com quem não sabe o que está nas escrituras. Não vá discutir. Se desvia. Fuja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Veja, nós vamos chegar num ponto, e esse ponto já chegou, que as pessoas vão ser tão cheias do Espírito Santo que vão falar que você está endemoniado. No capítulo 10. Eu resumi o capítulo 10 aqui para você. Vão ser tão cheias do Espírito Santo que vão achar que é demônio. Chamaram o Senhor Jesus de endemoniado. Vocês acham que não vão falar isso de nós? Quem é esse povo que fala numa língua esquisita? Tem esse povo que pula? Ah, não é Deus aí não. Vão falar isso de nós. Jesus vai falar assim, que o escândalo vai aumentar no meio do povo dele. E ele diz mais no capítulo 10, tudo que estiver em oculto será revelado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que está dentro da igreja, tendo uma vida dupla, uma vida oculta, Deus vai revelar no meio da congregação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja O Senhor fala nessa noite para nós, como nós encontramos no livro de Hebreus: sede santos como eu sou santo, porque sem santidade você não vai ver o Senhor. Aleluia. Seja santo, porque Ele é santo. E Ele está falando mais para os discípulos: preocupem-se com a salvação da tua alma. Não se preocupem com aquele que mata o corpo. Se preocupa com aquele que pode lançar tua alma no inferno. Se preocupa com a salvação da tua alma. A hora que você fechar os olhos daqui, não tem mais o que fazer. Não vai mais dar para escolher para onde você vai. Aleluia, Jesus. É aqui em vida. Você não sabe se você vai sair ali fora, cair, bater a cabeça e morrer, sabe? Você sabe? Mas não sabemos. Se preocupe com a salvação da tua alma. O Senhor fala para nós: fiquem firmes, não neguem o amor que você tem por mim, independente do que acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu venho de uma igreja missionária, inclusive meu apóstolo hoje está lá na África, lá na região de Mali, uma região bem carente. E nós sabemos que em muitas regiões do Oriente Médio, regiões da África, os cristãos são, né? Entenderam, né? Você sabia que nessa hora eles não negam o Senhor? Sabe qual é a oração dele, quando eles pedem oração? Esse pessoal que faz parte da chamada igreja perseguida, sabe qual é a oração deles? A oração deles não é: ora pra... Nunca aconteceu isso comigo.
Não. A oração deles é: ora para o Senhor nos dar força de nunca negar o nome dele. Eles não pedem oração para não passar por essa situação de correr o risco de ser decapitado. Eles pedem: ora por nós, para o Senhor nos dar força de não negar o nome dele. Aleluia. Glória. Eles fazem de tudo para não negar o nome do Senhor. E Jesus fala mais: haverá perseguição dentro da casa, da tua casa que você mora com a tua família e da família da fé também. Dentro da tua casa vai ser pai, mãe, irmão. Ih, virou crente agora. Ih, agora é crente. Sapecou, aprontou, mas agora é crente, não é assim? Não sai da igreja. Agora você dá dinheiro na igreja. Vamos comer? Amém. E a perseguição também dentro da igreja. Essa daí foi hoje da pastora agora. É assim, gente. Fala, Jesus. Essa foi hoje da pastora agora. E esse irmão? Esse irmão tá achando que ele canta muito. Nunca cantou, agora ele quer cantar. Meu Deus, tá Haverá perseguição na tua casa que você mora com a tua família e também na família da fé. Eu ouvi uma pastora falando hoje algo que mexeu muito comigo. Dentro da família da fé existe gente que finge que te apoia, mas tá fazendo oração contrária na tua vida. Meu Deus. Mas finge que te apoia. Finge que apoia o teu ministério. Finge que gosta de você, mas está fazendo oração contrária. Meu Deus do céu. Jesus sabia que nós íamos passar por isso. Lembra que eu falei que ele estava escolhendo os discípulos? Que discípulo que eu falei que estava no meio? Judas. Estão com medo? Quero te falar uma coisa. Há uma recompensa para quem carrega a própria cruz. Santo Deus. A salvação é de graça para nós, mas custou tudo para ele. É de graça para nós, mas custou tudo para ele. Nós precisamos aprender a carregar a cruz. Você não está perdendo a sua vida quando você carrega a tua cruz. Santo Deus. Você não está perdendo a tua vida. Eu lembro que eu falei para uma missionária, tem quase 20 anos isso. Mas eu nunca vou usar saia e coque, para com isso. Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que elas deu risada. Falei, pra mim eu não sirvo pra isso não. A palavra transforma. Aleluia. A verdade é que Jesus nunca enganou ninguém. As igrejas que hoje enganam as pessoas com uma falsa doutrina, elas não leem a palavra. A palavra está aqui para todo mundo ler. Aleluia. As igrejas que enganam, elas não leem a palavra. Jesus tem recompensa eterna. E ele vai finalizar o capítulo 10 falando o seguinte, no versículo 41. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Ele termina as instruções dele no capítulo 10 e aí ele sai para pregar. Ele vai iniciar o capítulo 11 pregando. Agora veja, João Batista, nós vamos ver no capítulo 11, está preso. Que João Batista? Aquele, filho de Isabel, filho de Zacarias, está preso. Aquele que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para a vida de Jesus. Aleluia. Esse é João Batista. E esse João Batista vai ficar em dúvida. Ele vai mudar os discípulos dele. Vai até Jesus. Pergunta se é ele mesmo que deveria vir. O João Batista que preparou o caminho. Ele batizou Jesus. Ele viu o céu se abrindo sobre Jesus. Ele viu o Espírito Santo descendo numa forma corpórea, como se fosse uma bomba. Aleluia. Ele ouviu a voz do céu
pensou: Senhor, estou no caminho certo? Eu realmente preciso te seguir, é isso mesmo, Jesus? Mas, Jesus, é tanta perseguição, é tanta gente que gratuitamente decidiu não gostar mais de mim, é tanta gente que quer jogar pedra em mim. Jesus, é isso mesmo? Se João Batista teve dúvida, nós também teremos. E Jesus vai responder assim: olha, leva o recado lá pro Joãozinho, fala para ele que os coxos andam, que os surdos ouvem, Glória. que os cegos veem, Amém. e que o reino é pregado. Oh, glória! Eles estão recebendo o evangelho. Jesus, ele dá a resposta para João e ele não se ofende com a pergunta de João. Por que você acha que ele está se ofendendo com a tua dúvida? Por que você acha que ele está se ofendendo com a sua frustração? Porque nós também nos frustramos. Nós também nos chateamos. Jesus não se ofende. Quando a gente olha para Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas vocês já leram os salmos todos? Tem hora que eu acho que Davi tinha alguma coisa bipolar. Porque tem hora que ele está lá em cima, um guerreiro valente, tem hora que ele está lá embaixo. E você vai ler no Salmo 13, Senhor, por que virou as costas para mim? Até quando esquecerás o meu rosto? Esse é Davi. Esse é Davi. E Jesus vai falar no capítulo 11, onde nós chegamos, que o reino de Deus é tomado à força. E só se apodera dele quem tem força para se apoderar dele. Você tem força para seguir a Cristo, para carregar a cruz? Você tem força? O teu amor é maior por ele ou é por você mesmo? Porque se teu amor é maior por ele, você vai ter que deixar um monte de coisa para trás. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Veja, Jesus vai fazer um paralelo no capítulo 11. Ele vai falar: ai de ti, Corazim. Se as palavras que vocês estão dando a oportunidade de ouvir, tivessem sido pregadas em Tiro e Sidom, eles não ouviram. Eles teriam sido salvos. E vocês que têm a minha presença não me escutam. Aí ele vai falar: ai de ti, Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum. Porque eu estou aqui falando da palavra para vocês. Sodoma não ouviu. Vocês estão me entendendo? Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra com liberalidade. As portas da igreja estão abertas. Amém. Glória. Aleluia. As portas da igreja estão abertas. Tem lugares no mundo que, com tudo fechado, se alguém estiver ouvindo você cantar um louvor, você vai preso. Eu conheço gente que foi presa por estar cantando um louvor, ficou 6 meses na cadeia. Não posso falar o nome do país, mas eu conheço gente. E eu vou finalizar a mensagem com o capítulo 11, quando vai falar: vinde a mim. E eu separei algumas palavrinhas originais em hebraica, porque o hebraico ele tem uma riqueza tão grande que você vai entender o que eu quero dizer. Quando ele vai falar vinde a mim, esse vinde a mim é uma palavra imperativa. Manda quem pode. Não é assim? Jesus está falando: vem! Vem! Coisa linda, Jesus. Jesus fala no livro de Cantares: noiva minha, levanta aí, vem! Vem. Jesus está esperando você ir. Levanta e vem! Aleluia. Quando ele fala o seguinte: vós que estáis cansados, a palavra cansados é a palavra grega kopos, que significa aflito, aborrecido, fadiga. Às vezes o cansaço não é físico, às vezes o cansaço é desgosto, é aborrecimento, é chateação, é uma punhalada de Judas. Está entendendo? Amém. O Senhor fala: não importa o que você está sentindo, que tipo de cansaço que é. Se é um cansaço emocional, não importa. Se é um cansaço físico, realmente, venha.
E aí ele vai dizer o seguinte: em sobrecarregados, eu gosto muito, tanto a palavra jugo como sobrecarregados, elas têm algo muito parecido. Sobrecarregados é a palavra portizo e jugo é a palavra zugo. Olha o significado delas: opressão, cargas de ritos sem preceitos sem sentido, leis, escravidão impostas, lei mosaica. Sabe o que é isso? Você toma sobre você ritos religiosos achando que assim vai agradar a Deus. Aí você para de pecar porque você está com medo de ir para o inferno. E não porque você ama Deus o suficiente para... Eu não quero mais pecado não, ele não me satisfaz, é o Senhor que me satisfaz. Estão comigo? Estão entendendo? Amém. O Senhor, Ele quer que você siga Ele por amor. Se não fosse assim, nós seríamos robôs. Nós não somos robôs. Então Ele fala, olha, sai dessa de opressão, sai dessa de preceitos sem sentido, sai dessa de religiosidade sem Cristo, sai dessa de lei, a lei. As pessoas que pecam pela lei morrerão. Estão entendendo? Amém. E aí ele vai falar o seguinte: aprendei de mim. Essa palavra aprender é a palavra mantano, que significa aumentar o conhecimento, crescer em conhecimento, aprender pelo uso da prática. Conhecimento é palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você aumenta o teu conhecimento da palavra, mais você aprende dele e coloca em prática. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vai falar: não adianta vocês falarem que segue a ele e da boca para fora e não coloca em prática o que ele ensinou. Aliás, você tem um livro que ele é didático, é o livro de Tiago. Coloque em prática. E a palavra humilde, eu sou humilde, significa tapeinos. Tapeinos é o quê? Forma humilhante que se submete à servidão. Aleluia, Jesus. Se você não serve para servir a Cristo, você não serve para mais nada. Serve inútil. É um servo inútil. Jesus, a palavra humildade é a palavra servidão. Aleluia, Jesus. Ele estava disposto a servir. Você está disposto a servir? Você está disposto a servir as pessoas aí fora? Nessa segunda-feira, eu iniciei um trabalho de capelania no Hospital São Paulo. Fui lá, toda animada, e meu esposo falou assim: ai, você está feliz? Eu falei: olha, eu tô com medo. Porque eu sei que não é um trabalho fácil. E no meu primeiro dia de capelania, o Senhor me colocou no andar dos queimados. Eu não tenho como descrever para vocês o que é aquilo. O que eu sei é o seguinte: Jesus derramou uma porção de compaixão que eu nunca senti antes. Vai, você tem compaixão pelo próximo, mas é uma... Dobra. Eu já senti. É algo maior, que você percebe que não é de você. Então, quando você entra humanamente, quando você olha aquelas pessoas todinhas queimadas, tomando banho gelado, porque o corpo fica em constante temperatura de queimadura, humanamente você choraria. Quando a unção vem, a tua vontade de pegar elas no colo e vão embora. Estão entendendo? Então, se você quer ser humilde como Jesus, você tem que estar disposto a servir. Jesus está te chamando para servir. Glória, glória. E servir dentro e fora. É servir na tua casa, é cuidar dos teus, é cuidar daquilo que Jesus te deu, é servir dentro da igreja. O Senhor vai falar na palavra que aquele que serve um copo d'água, quando recebe alguém na igreja, não fica sem recompensa. Estão entendendo?
estive preso e não foste me visitar. Estive com fome e não me deste de comer. Estive enfermo e não me visitaste. E aí vão perguntar quando o Senhor esteve assim. Quando qualquer um dos meus pequeninos passar por isso, a mim o fizeste. Estão entendendo? Então, se tem alguém na casa que fica doente, na casa, dentro da igreja, que fica doente, você não vai visitar, aquele ali, ele é um cristão. O que é um cristão? A palavra cristão é pequenos cristos, fragmentos da rocha que é Cristo. Lá no livro de Atos, eles vão ser chamados a primeira vez de cristãos. Cristão significa fragmentos da rocha. A grande rocha é Cristo. Então, se você é uma lasquinha dessa rocha, você é um cristão. Você é um fragmento da rocha. Então, qualquer um de nós aqui, somos um pedacinho dele onde a gente estiver. Então, se a Antônia não vier para o culto, a Antônia está doente, a Antônia é um pedacinho de Jesus. Eu preciso visitá-la. Se o Lucas tiver problema e ele não compareceu alguma coisa, eu preciso visitá-lo. O que aconteceu? Por que ele não está bem? Estão comigo? Estão entendendo? Então nós precisamos agir como Cristo. João vai falar, aquele que fala que ama ele, que segue a ele, tem que andar como ele andou. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para a igreja. Essa é a meditação que eu tenho para a igreja. Que você possa chegar em casa hoje. Eu desafio você, antes de você dormir, leia o capítulo 10 inteiro. Versículo a versículo que eu passei aqui, que eu fiz um resumão pra gente, que eu não queria sair do tema. Leia o capítulo inteiro de 10 de Mateus. E aí quando você for dormir, fala, Jesus, troca de fardo comigo. Me permita que eu possa acordar amanhã suave, leve, com o jugo trocado contigo. Carrega os meus problemas, Senhor. Porque quando Ele carrega os teus problemas, você está falando para Ele que você confia nele, que você depende dele. Glória. Você recebe essa palavra no teu coração?